Queridos irmãos, nós vamos já meditar na palavra de Deus. E eu quero toda a tua atenção, meus queridos. Hoje a nossa base vai ser lá em Romanos capítulo 3 e no versículo 19 ao 24. Oh, glória! Vamos começar, meus queridos irmãos, lendo aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17, primeiro, para nós meditarmos. E eu quero que você, se você tiver a tua Bíblia aí, você pegue agora para você aprender um pouco mais da palavra de Deus. O justo viverá pela fé. Escute. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Hoje nós vamos falar, meus queridos irmãos, sobre como viver pela fé. Nós vamos refletir, meus queridos irmãos, sobre esse conceito de justiça em Romanos que nós acabamos de ler, e ter como exemplo três grandes personagens da história. Lembrando que nós precisamos, meus queridos, que ter fé para nós vencermos o pecado, sim. Nós também temos, meus queridos irmãos, que ter fé para viver a palavra de Deus. E nós também temos que ter, meus queridos, fé para buscar a santificação de nossas vidas. E é por isso, meus queridos irmãos, que nós vamos meditar nessa palavra hoje. A fé nos capacita, meus queridos irmãos, então a nós vencermos os pecados. É bem verdade que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus em suas vidas. Mas através da fé em Jesus, somos perdoados então por Ele. Quando nós confessamos os nossos pecados, meus queridos irmãos, e reconhecemos que nós somos pobres, miseráveis pecadores, e cremos então no perdão de Deus, nós somos justificados pela fé. Em 1 João, no capítulo 1, e no versículo 7 ao 9, nós vamos ver uma palavra muito conhecida. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, preste atenção, não é como Ele andou na luz, não, é como Ele está. Na luz Ele está. Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que coisa linda. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós, não há verdade em nós, nem mim, nem você. Se confessarmos os nossos pecados, então Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Oh, glória! Isto que é o poder de Deus, meus queridos irmãos, para nós. Então nós temos que ter esta fé em Jesus Cristo, acreditar que Ele é vivo, acreditar que Ele salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que Ele é capaz de transformar a nossa vida. Quando nós então reconhecemos Jesus como único e suficiente Salvador de nossas almas, nós entendemos então a necessidade de nos entregar inteiramente a Ele, de corpo, de alma e espírito. E a partir desse momento adquirimos fé. Fé para quê? Para vencer o pecado, para combater o pecado, para lutar contra o pecado que está todos os dias rodeando as nossas vidas. Mas pastor, o crente não tem pecado?
lógico que tem. A própria palavra nos diz aqui que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. E não há verdade em nós, ou seja, a mentira está sobre nossa vida. Ah, meu querido, mas se tu confessar, se nós então confessarmos os nossos pecados, reconhecendo, dizendo: Jesus, eu sou pobre, miserável pecador, eu reconheço que sou falho, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Você tem que ter esta fé para você vencer esse pecado, meu querido. Ter esta fé, ter certeza que em meio às dificuldades da vida, às lutas, você vai estar de pé. O pecado vai bater na tua porta, tu não vai abrir. E muita gente tem sucumbido em pecados e mais pecados, porque não tem fé de acreditar que Jesus é capaz de perdoá-los os teus pecados. Não tem fé de acreditar que Jesus é capaz de justificar ele ou ela. Mas através da fé nós somos perdoados pelo Senhor. Mas nós temos que nos confessar e crer que Ele é capaz de nos perdoar, crer no perdão de Deus, crer na justiça de Deus, crer no sacrifício dEle na cruz do Calvário por nós. Nós temos que viver, meus queridos irmãos, ter fé, para nós vivermos então a palavra de Deus em nossas vidas. Pastor, mas como assim? Meus queridos irmãos, a fé nos ensina a viver conforme a vontade de Deus. A fé nos ensina a nós vivermos a vontade de Deus, que está registrada nas Escrituras. A palavra de Deus é a nossa fonte de fé. A Bíblia Sagrada é o manual do cristão, meus queridos. E como está escrito em Romanos 10:17, que nós vamos ler para você entender agora. Olha o que diz a palavra do Senhor, preste atenção. Romanos capítulo 10, versículo 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, eita glória, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás então salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu ou grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todos aqueles que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram o Evangelho. Escute o que diz a palavra de Deus. Pois o profeta Isaías, ele diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a
pregação pela palavra de Cristo. Nós precisamos ter fé para viver a palavra de Deus, mas esta fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ouve a palavra de Deus, se você não dá crédito à palavra de Deus, não tem como você adquirir fé para que você vença, para que você acredite nesta palavra. Ah, pastor, eu quero sim entender, eu quero ter esta fé, eu quero ter essa certeza, mas meus queridos, a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir. Então ouça a palavra de Deus, porque quando você está ouvindo, você está aprendendo, você está sendo neste mesmo momento justificado por esta palavra que você está ouvindo. E vai muito além, meus queridos, vai muito além disto. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela alimenta a tua alma. E quando nós nos alimentamos desta palavra que vem de Deus, nós somos fortalecidos espiritualmente. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e damos crédito a ela, nós, meus queridos irmãos, somos fortalecidos, porque a palavra de Deus está escrita no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é alimento para você, meu querido irmão. A palavra de Deus traz vida para você. A palavra de Deus traz renovo para você e te traz a vida eterna em Jesus Cristo. Tenha fé para você viver na palavra. Tenha fé para você viver debaixo da palavra. Tenha fé para você andar na palavra. Tenha fé para você obedecer a palavra, porque de fé em fé você vai vencer todas as barreiras. Teira calavassora mandecanduri miantarabas. Uili calabandecandaraias. Nós somos alimentados então pela palavra de Deus e também somos justificados. Somos fortalecidos espiritualmente. Lembre, meus queridos irmãos, que através dos mandamentos, da lei dada a Moisés naquela época, ninguém conseguiu ser justificado. Ninguém conseguiu ser justificado pela lei. Não! No livro de Gálatas, meus queridos irmãos, no capítulo de número 3 e no versículo 11 está escrito: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É a fé que te põe de pé. É a fé que faz com que você seja perdoado. É a fé que te justifica diante de Deus. Tenha fé agora para você, meus queridos irmãos, vencer. Tenha fé agora para você suportar a tribulação. Tenha fé agora para você impulsar, pular sobre as montanhas. Tenha fé agora para que você possa ultrapassar este mar. Tenha fé agora para que você possa ultrapassar esta barreira que está impedindo você de alcançar o teu milagre, porque Jesus te dá fé nesta noite. Ninguém foi justificado pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus, acreditando no sacrifício, no sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, nós alcançaremos a nossa redenção e somos justificados
não pela lei, mas pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tira calamandeira basura bagalachaias. Urimian de faia, calamando urimian de faz. Nós temos fé em Cristo Jesus e acreditamos, meus queridos irmãos, na palavra de Deus. Nós não precisamos temer a nada. Nós somos libertos de tudo e de toda qualquer coisa. Ah, meu querido irmão, tenha fé nesta noite. Tu tens que ter fé dentro do teu coração, porque a fé te faz você conhecer a verdade. A fé faz com que você seja justificado. A fé faz com que você conheça esta verdade que liberta, porque a palavra de Deus nos diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que morreu por nós. Ele é a verdade plena e absoluta. Tenha fé nesta noite, reconheça Ele. Tenha fé nesta noite e reconheça Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta querer agradar a Deus se você não tem fé para acreditar no sacrifício vivo dele na cruz do Calvário. Teira candaraia serra mandecanturi miandarabás. Tuiraia serra mandeácia. O justo viverá pela fé. Tu podes correr de um lado para o outro. Tu pode bater aqui e acolá, tu pode correr, meus queridos. Mas você que é cristão, você que é salvo em Jesus Cristo, você vai viver pela fé. E o que é viver pela fé hoje em dia? Pastor, o que é viver pela fé? O justo viverá pela fé. Viver pela fé, meus queridos irmãos, é ter a certeza que mesmo em meio a tantos problemas e dificuldades, Deus estará conosco para nos socorrer. Viver pela fé, meus queridos irmãos, é estar passando por momentos tão difíceis na nossa vida que nós achamos e falamos com Deus: Deus, não tem jeito, não vai dar mais, eu não consigo dar mais nenhum passo. Mas ter a certeza que Ele está conosco para nos socorrer e nos atender. Isto é viver pela fé. Porque aquele que vive pela fé, ele não murmura. Aquele que vive pela fé, ele não sai falando mal de um de outro por aí não. Aquele que vive pela fé não sai murmurando, falando mal de um e de outro, ou até mesmo reclamando da situação, não. Ele vive pela fé, crendo e acreditando que o teu socorro virá do Senhor Jesus Cristo. Oh glória! Nós temos que ter fé, meus queridos irmãos, para nós buscarmos a santificação e vivermos em santificação. É, meus queridos, para nós buscarmos a santificação temos que ter fé.
E para nós vivermos ela também temos que ter fé. Romanos 6,11 está escrito da seguinte maneira: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, você tem que morrer para o mundo, morrer para o pecado, mas estar vivo para Jesus. Oh glória! Ei, Racandarás! Oh, aleluia! Morrer para o pecado, meus queridos irmãos, quem sabe soa estranho nos seus ouvidos, mas é exatamente o que Jesus está dizendo a você. Oh, meu Deus do céu! É exatamente isso que Jesus está dizendo para você, meus queridos. Assim vós também considerai certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas consciências. Olha isso. Que o pecado não esteja no teu corpo, para que você não penda totalmente para as consciências carnais, para as paixões carnais, e nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quantas pessoas que estão apresentando seus corpos ao pecado? A Bíblia está escrito aqui, meus queridos irmãos: nem tampouco apresentei os vossos membros aos pecados. Quantas pessoas nos dias de hoje que estão se apresentando ao pecado? É tanta vaidade, é tanta prostituição, é tanta coisa errada que está diante do teu corpo, que tem desagradado a Deus, e você sabe disto, e a palavra de Deus está dizendo para você nesta noite: o pecado não pode fazer parte da tua vida, meu querido irmão. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresente o teu corpo a Deus como um corpo vivo, como instrumento para Deus, como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei mais, mas estáis debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servo para lhe obedecer, sois servos daquele em quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e liberto do pecado fosse feito servo da justiça. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo exortando aos irmãos, aos romanos, a viver na santificação. Meu querido irmão, nós temos que ter fé para buscar a santificação.
E como eu disse aqui, meus queridos irmãos, ninguém pode dizer que não tem pecado. Não! Todos nós estamos sujeitos a pecar, ao pecado. Mas ao arrepender-se e confessarmos o nosso pecado, meus queridos irmãos, então nós temos o direito do perdão divino. E quando nós somos perdoados, Deus nos capacita a vencer o pecado e não voltar mais atrás no erro que nós havíamos praticado. No Evangelho de São João, no capítulo 8 e no versículo 11, Jesus, ele disse uma palavra àquela mulher. Jesus disse a ela: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. O que eu acho interessante, meus queridos irmãos, sobre a mulher pecadora, é que muitas pessoas usam exatamente esse versículo aqui para dizer e até mesmo para apontar o dedo em você e dizer: olha, quem é você para dizer sobre o meu pecado? Se nem Jesus me condena, quem é você para me condenar? Mas não é isso que Jesus está dizendo. Aquela mulher foi pega em um ato de adultério, sim. Aquela mulher, pela lei, ela deveria ser morta, apedrejada. Mas Jesus disse para ela: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou, mulher. E ela disse: ninguém, Senhor. Jesus então disse para ela: olha, nem eu te condeno. Mas Jesus disse para ela: vai e não peques mais. As pessoas estão esquecendo desta palavra, não peques mais, e estão tomando liberdade através dessa palavra, nem eu te condeno. Ou seja, nem Jesus me condena, então quem é você para apontar o dedo? Eu não posso apontar o teu pecado, não, mas é a palavra de Jesus. Jesus está dizendo para você: nós somos pecadores, sim, nós erramos, nós falhamos, mas quando você está pecando consciente, sabendo que você está pecando e Deus não está se agradando de você, Ele diz para você nesta noite: não peques mais. Não peques mais. Eu não condenei você devido ao teu erro. Eu não condenei você devido à tua prostituição, devido à tua mentira, à tua calúnia, à tua defamação. Mas não peques mais. Ele te dá o direito de você ter uma nova vida, de você reconhecer o teu pecado. Mas Ele diz: não peques mais. Não caia no mesmo erro, não caia na mesma besteira, não caia na mesma tribulação, porque você vai ser condenado junto com o teu pecado. Não brinque, meus queridos irmãos, com o pecado, não. Não brinque, meus irmãos, com esta palavra. Nós temos que ter fé para nós permanecermos em pé. Temos que ter fé para estar na santificação, para viver a santificação. Temos que ter fé para nós sermos separados por Deus. Temos que ter fé para ser sal da terra e luz do mundo. Temos que ter fé para fazer a diferença. E você está querendo viver de qualquer maneira? E você está querendo viver de qualquer jeito? Achando que dessa maneira tu vais agradar a Deus? Não vai! Achando que desse jeito você está com a tua fé convicta que tu vais ser salvo? Não vai! Ah, pastor, mas quem é você para apontar o meu pecado? Quem é você para dizer que eu não sou salvo? Eu não sou ninguém, mas sou um servo de Deus e estou dizendo através da palavra de Deus: eu não te condeno, mas a palavra te condena.
Eu não aponto o teu pecado, mas a palavra aponta o teu pecado. E naquele último dia não vai ser o pastor que vai te julgar, não. É a palavra, é o poder da palavra que vai te julgar. Oh, aleluias. Eira candaraias, turimi candarás. Não seja apenas um religioso. Eu vou na igreja todos os dias. Eu faço a minha oração todos os dias. Eu vou me confessar para o padre, para o bispo, para sei lá para quem. E eu estou convicto que eu estou em paz com Deus. Será, meu querido? O teu pecado tu pode confessar somente para Jesus Cristo. Somente Ele pode te perdoar. Jesus está falando contigo nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Nesse momento a palavra de Deus está dizendo para você: ei, será que você tem fé para permanecer em santidade? Será que você tem fé para acreditar nas coisas celestiais que Ele tem reservado para mim e para você? Será que você tem fé para permanecer em pé diante desse mundo de tribulação? Oh, aleluia! Pastor, eu tenho fé. Vou na igreja todo dia, eu oro, eu também jejuo. Mas você tem levado uma vida santa perante Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Você tem buscado a santificação para a tua vida? Você tem apartado-se do mal? Você tem deixado a vaidade de lado? Você tem deixado a prostituição, a fornicação, o adultério? Ou isso tem feito parte da tua vida e você não conseguiu se libertar ainda? É tanta porcaria que está sobre a tua vida, é tanto fardo de Satanás nas suas costas e você está acomodado. Quando você tem fé, meus queridos irmãos, a sua religiosidade é transformada em uma vida de santidade. A religiosidade fica de lado, foi embora. E você se torna uma nova vida em santidade para com Deus. Viva pela fé, meus queridos irmãos. Viva pela fé, minha querida irmã. Aos Romanos capítulo 5, versículo 1 está escrito: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz interior, esta convicção que você sente, não vem de ninguém a não ser do próprio Jesus. Esta fé e esta certeza que está no teu coração, ela vem de Jesus Cristo de Nazaré. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através da fé é possível vencer o pecado. Através da fé é possível sim vencer a tribulação. Através da fé você pode vencer a calúnia. Através da fé você pode vencer a mentira. Através da fé você pode vencer toda e qualquer desavença na tua família. Através da fé você pode vencer o engano, a traição, a difamação, o ódio,
Através da fé você consegue perdoar. Enfim, através da fé você consegue vencer o pecado. Aprender a viver a palavra de Deus e buscar a santificação para a tua vida. Por isso que nós devemos viver pela fé. Porque sem fé nós não conseguimos ser justos diante de Deus. Mas pela fé nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Assim como muitos homens lá do passado, eles ajudaram a transformar vida com seu testemunho baseado na fé. Também nós podemos, meus queridos irmãos, conseguir transformar muitas vidas por aí. Através da fé também podemos prosseguir em busca de uma verdadeira fé para impactar o mundo com o poder da palavra de Deus. Porque pela fé nós somos justificados diante de Deus. Você é um bem-aventurado neste momento, meu querido irmão, porque você vive pela fé. Viva pela fé, meus queridos irmãos. Viver, meus queridos, pela fé também é uma fidelidade. É uma atitude daquele que crê, que obedece ao Senhor. Lembre que a palavra de Deus nos diz: não há um justo sequer, mas nós somos justificados pela fé em Cristo. Quem é justificado por Cristo vive de maneira diferente pela fé no Senhor. Quando o profeta escreveu isso, meus queridos irmãos, ele estava sinalizando a necessidade do povo, para que o povo confiasse no Senhor, tanto nas providências como nos propósitos e situação de Israel. Meus queridos irmãos, então entenda, meus queridos, que a expressão "o justo viverá pela fé" pode significar, meus queridos irmãos, tanto o modo como guiamos a nossa vida, como também a convicção sobre os livramentos de Deus para os perigos da nossa vida. Tenha fé para você vencer agora. Tenha fé para você permanecer em pé agora. Tenha fé, meus queridos irmãos, e acredite, porque Deus pode transformar a tua vida. Esta fé que move montanha, esta fé que te mantém de pé, esta fé que transforma a tua vida, o teu lar, a tua família, esta fé que te faz vitorioso e vencedor. Eu quero orar por você neste momento, aleluias. Oh, exaltado seja o nome do Senhor. Oh, adorado seja o nome de Deus. Eu quero orar por você, meu querido irmão, sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, sim! Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que você agrade ao Senhor Jesus agora, a Deus, você tem que ter fé. Exerça a tua fé agora. Coloque a tua fé em prática. Viva por fé e pela fé nos dias que nós estamos vivendo. É tempos difíceis, eu sei. É tempos de dificuldade, eu sei. Mas é nesse momento que o justo se manifesta. É nesse momento que o justo ele se manifesta em meio a tanto problema, em meio a tanta dificuldade, a perigo. O justo está resplandecendo a tua luz. Oh glória! Feche os teus olhos onde você está. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai,
Mais uma vez, Senhor, estou aqui na tua presença, clamando a tua misericórdia agora por esta vida, por esse lar, por esta família. Meu Deus, por esse meu irmão ouvinte agora. Visita eles agora, Senhor. Coloca a fé, Senhor, neste coração. Coloca o amor, coloca o temor de Deus. Coloca mais fé. Que nós pedimos ao Senhor, aumenta a nossa fé, meu Pai. Aumenta a fé desse meu irmão, desta minha irmã agora. Dando fé agora para esta minha irmã, para esse meu irmão. Ah, meu Deus de poder e de glória. Tenha misericórdia, Senhor, dessas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, desse lar, desta família agora. Porque eles não têm fé, não acreditam mais no milagre. Não acredita mais na transformação de tuas vidas. Eira candarai, alabasto, ribiandarabagaia. O inimicando e canda calabasou, rimiande pai. Aumenta minha fé, Senhor, para crer mais em ti. Aumenta minha fé para permanecer mais diante da tua presença. Aumenta minha fé para me ser mais fiel a ti, meu Pai. Para me mais viver em santidade para com o Senhor. Aumenta minha fé para me pregar a tua palavra. Aumenta minha fé para me louvar o teu nome. Aumenta minha fé para me dizer que tu és santo, que tu és digno de ser adorado. Aumenta minha fé, Senhor, para crer no teu milagre. Eita glória! Aumenta a fé do meu irmão, meu Deus. Aumenta a fé da minha irmã agora. Aumenta a fé desse meu pastor. Aumenta a minha fé desse obreiro. Aumenta a fé desta obreira agora. Desse missionário, desta missionária. Desse obreiro, desse evangelista. Desse presbítero, desse diácono. Visita agora nosso querido irmão, presbítero Jaime Rodrigues. Visita a tua família, a tua esposa, Senhor, agora. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Visita eles agora dando grande milagre, Pai. Restaurando agora, curando, libertando. Tu conheces aquela vida, Pai. Entra com tua providência agora com milagre. Aumentando a fé do teu servo. Abençoa, Senhor, a minha sobrinha, minha sobrinha Alessandra. A sua mãezinha, seu esposo, a sua família. Oh, meu Deus, aumenta a fé dos teus filhos. Do nosso querido irmão pastor José Luiz. A sua esposa, os seus familiares. Visita ele agora. Aumenta a fé dele, Senhor. Dai graça, Senhor, para que ele tome a decisão melhor da tua vida. Em fazer somente aquilo que agrada ao Senhor. Dai graça para ele, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa nossa irmã Luzinete. Abençoa nosso irmão cantor Josivan Luiz Leite. A nossa irmã cantora Eleomara Leite, cantor Josivan Leite. A nossa irmã Rose. Meu Deus, a nossa irmã Eva Teixeira. Abençoa também, Senhor. Pelo poder que é no teu sangue, agora nossa irmã Natalina Alves. Senhor, estenda as tuas mãos, meu Pai, na vida deles. A nossa irmã Carmelita Rodrigues. Oh, meu Pai, a todos os irmãos que estão nos assistindo agora. O nosso irmão Renan Bueno. Nosso irmão Alexandre. Ah, meu Deus, a todos que estão conosco. Senhor, que essas programações, que essas mensagens venham edificar a vida, meu Pai, desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, visita agora nesta tarde também, meu Pai, este meu querido irmão ouvinte, esta minha querida ouvinte, que ouviu a tua palavra e está orando comigo neste momento, pedindo fé, pedindo graça, pedindo ousadia do teu Espírito Santo. Fica com cada um agora, confirmando a tua grande vitória, o teu grande milagre. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do teu divino Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus.
Você está ouvindo o programa Justiça Divina, levando o amor de Deus ao teu coração. Endereço de nossa Igreja Pentecostal Justiça Divina em Mineiros do Tietê, Rua José Sangalete, número 14, Jardim Nova, Mineiros. Endereço de nossa Igreja Pentecostal Justiça Divina em Jaú, Rua José Ruiz Panucci, número 280, Residencial Frei Galvão. Meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma programação. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, viu, meus irmãos? Obrigado a todos vocês que têm orado por nós. O pastor Josias está passando uma luta difícil, uma luta travada, só Deus para ter misericórdia. Os irmãos sabem que o pastor Josias, ele não vive da obra, viu, meus irmãos? Eu tenho, graças a Deus, o meu emprego, eu trabalho com pães caseiros, tá bom, meus irmãos? Não vivo da obra não, tá? O nosso objetivo é anunciar a palavra de Deus. O nosso objetivo é anunciar a palavra que salva, que leva para o céu. E não estou preocupado com dinheiro não, viu, meus irmãos? Mas eu gostaria de dizer a vocês, meus irmãos, é chato dizer isso aqui, viu? É muito chato. Hoje, meus queridos irmãos, aliás, esse final de semana aconteceu algo terrível, porque, como eu já havia falado aos irmãos, o meu carro que eu tinha de uso pessoal, minha Paraty, que eu viajava para todos os lados aí, levando a palavra de Deus, o motor fundiu e infelizmente não tive condições de finalizar, esse motor, e tá parado já faz um ano. E aí eu tinha uma perua, meus irmãos, que eu usava para o meu trabalho. Infelizmente essa perua que eu uso para o meu trabalho e também para fazer a obra de Deus, carregar os irmãos para lá, para cá, ela fundiu o motor nesse final de semana também, meus queridos irmãos. E devido a esse problema sério, eu estou passando uma luta muito grande, difícil, realmente. Eu estou dividido com vocês para que vocês entendam a dificuldade. E devido a isso, eu não consegui trabalhar, porque eu dependo dessa perua para mim poder levar os pães, para vender os pães, porque o meu trabalho é essa perua. E eu não... Infelizmente o motor deu um problema muito sério, fundiu mesmo o motor, para quem você que entende, sabe como que é, não fica barato, e eu não tenho condições, meus irmãos. Eu queria pedir a vocês encarecidamente, se você sentir no teu coração de me ajudar, meus queridos irmãos. Eu não estou pedindo dinheiro para mim, não estou pedindo nada, meus irmãos. É porque eu já estou sem trabalhar e eu não vivo da obra, Eu tenho meu trabalho e eu queria pedir somente para vocês, para que vocês pudessem me ajudar. Se você sentir no teu coração de nos ajudar, para que eu consiga colocar novamente essa perua para movimentar, eu serei grato a Deus por tudo, meus irmãos, porque nós temos que dar graça a Deus por tudo, Se Deus tocar no teu coração, me ajude, meus irmãos, tá bom? Em nome de Jesus, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, tá bom? Vou mandar foto para você de como tá lá, tá tudo ali. Deus preparou um mecânico e esse mecânico disse: olha, eu vou fazer o serviço completo para você. Se você conseguir as peças, eu vou fazer e não vou cobrar nada, porque Deus tocou no meu coração. Então o mecânico Deus preparou para nós. E agora falta a gente adquirir um dinheiro para poder comprar essas peças. Não fica barato, meus irmãos. Mas se você sentir no teu coração, entre em contato comigo, tá bom? Nos ajude, porque é para nós fazermos a obra de Deus, tá bom, meus irmãos? Eu agradeço a vocês de coração por estar aqui comigo até agora, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, o teu lar, a tua família. E amanhã estaremos aqui novamente em mais uma programação abençoada, levando ao teu coração o amor de Deus. Deus abençoe, o meu grande abraço a todos vocês em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus.